Bom, gente, nós estamos tentando aqui fazer uma live ao vivo, mais alguns problemas técnicos, está derrubando a live, então a gente vai bater um papo por aqui. Espero que todos compreendam, que sejam todos bem-vindos. E eu vou começar me apresentando. Meu nome é Patrícia Capella, eu sou psicanalista, e a gente vem bater um papo hoje com a Dara Gabriele, que é uma escritora que está em Portugal. E a gente resolveu falar sobre o mesmo assunto, cada um dentro da sua área. Eu sou psicanalista e eu venho para falar de dependência emocional. A Dara é uma escritora que fala sobre dependência emocional. Então, Dara, conta um pouco para a gente de você, se apresente, conta um pouco para a gente da tua história. Então, obrigada, Patrícia, primeiramente, pela oportunidade, né, de estar participando dessa live. Acho muito importante para nós duas. Eu não sei se o público está conseguindo ver a gente totalmente bem, mas estamos fazendo o melhor que a gente A pode. É gente a está na primeira live. tentativa, né? É a Vamos dar primeira um live. jeito. E o que eu queria, assim, compartilhar é que na minha trajetória como escritora, que eu escrevo desde muito nova, mas isso começou a surtir muito mais efeito a partir do momento que eu consegui colocar para fora a escrita como um desabafo. E de forma bonita, né? Transformador em poesia é uma coisa incrível, uma coisa que não é qualquer um que consegue fazer. E eu espero que isso toque nas pessoas ao meu redor, as pessoas que comprarem o meu livro futuramente, que gostam de poesia, que ouvem, e que isso traga também ali uma luz, né? No fim do túnel. Sim. Saibam que existe essa luz, a gente consegue chegar lá. A dependência emocional, ela é um problema hoje. Eu não diria nem que é um problema mundial. Eu acho que é do ser humano, né? E a dependência emocional, ele traz a gente por um caminho tão tortuoso, por tantas situações difíceis, que é difícil você começar a encontrar um fio da meada. Porque quais são os sintomas? Todo mundo pergunta quais são os sintomas, por que que você não reage a determinada situação. E quando a gente espera muita coisa, quando passa por muita coisa, a gente realmente olha e fala, meu Deus, como que eu não vi isso, né? Isso aconteceu muito com você? Me conta alguma coisa sua, assim, na época que te fez precisar reagir, que já não tinha mais saída. Eu acho que o que foi mais impactante foi o momento assim, em que eu me deparei numa situação que eu achava que realmente é o que você falou, que não tinha saída, que eu não ia conseguir sair daquele buraco, que foi quando eu procurei a psicologia, né, a terapia, a primeira vez. Eu tinha 19 anos, eu estava ali passando por um momento difícil, uma depressão, burnout, e fui procurar terapia e foi assim, pessoas ao meu redor têm aqueles comentários, né, tem aqueles comentários de, porque isso é coisa de louco, ou você vai pagar alguém para te ouvir, Infelizmente. pra conversar, você não pode conversar de graça. Então, tipo, as pessoas não conseguem, assim, entender muito o conceito do que é terapia. Algumas, né? Não todas, claro. E isso me ajudou muito. Isso me elevou muito a terapia. Me ajudou a entender os meus limites, me ajudou a entender meus gatilhos, a como trabalhar, como conseguir contornar uma situação que eu achei que era impossível sair. Sim. Eu tenho lido as suas poesias e realmente fala de muita superação e de coisas que o ser humano passa todos os dias, nós passamos todos os dias, e a gente não percebe, né? Como a gente se dedica ao outro, como nós usamos toda a nossa energia para que o outro esteja bem, para fazer o outro feliz.
como o outro, o que tudo que está fora se torna prioridade na nossa vida, se torna desejo de viver. Só que a vida ela não é linear. A vida ela nos prega peças, ela vai por caminhos diferentes e a gente se perde. Quando esse outro, essa pessoa, essa prioridade que a gente constrói, o bem-estar alheio, sai da nossa vida, causa uma destruição tão grande que quando você chega nesse ponto, a primeira coisa que você imagina é que você não vai conseguir. Você não vai prosseguir sem essa rotina, sem essa pessoa. E sair desse pedaço da vida, né, dessa fase, é muito dolorida. Quando você já está na terapia na época, qual que foi, assim, as suas ferramentas? Qual que foi a ferramenta que você utilizou para dar esse pontapé inicial, Dara? Olha, Patrícia, teve uma frase que minha psicóloga me disse, sobre uma situação que vivi, que, que me fez pensar muito. Que foi, ela trabalha com ferramentas assim. Então, ela olhou assim para mim e disse: Dara, o que que você diria se uma amiga sua chegasse e contasse para mim a situação que você viveu, exatamente do jeito que você viveu? Como você reagiria? E aí eu fiquei, meu Deus, realmente, se fosse uma amiga minha, eu iria agir de uma forma completamente diferente, porque é muito mais fácil ter empatia com os outros do que conosco mesmo. Quando um amigo Verdade. seu te conta que está acontecendo alguma coisa muito ruim na vida dele, você é super compreensivo, você vai para cima, fala: não, isso não está errado, isso não pode ser desse jeito, o que está acontecendo aqui? E no meu caso, eu não entendo o porquê que a gente não consegue ter essa empatia conosco. Então, isso foi uma coisa que, com o tempo, eu fui aprendendo. Essa foi uma das ferramentas. Usar esse joguinho, né? Simples. O que que eu faria se uma amiga me contasse isso? Serviu muito para mim naquele momento. Para acordar, né? Aquela fase de acordar. Sair do, do sono profundo, né? Do beijo da Bela da Branca de Neve, né? Você sai ali daquele sono profundo e acorda. Fala: meu Deus, estou vivendo uma realidade de dependência emocional e agora eu acordei. Eu acho que o mais dolorido da dependência emocional é você não conseguir enxergar, né? Quando você acorda, dá a impressão de que, meu Deus, como eu pude me submeter a isso? Meu Deus, por que eu não via? Como eu não enxergava essa situação? E é muito dolorido também quando você está nessa anestesia, né? Você está anestesiada nessa situação de dependência, as outras pessoas tentam te avisar, tentam te falar, e cada um tem uma abordagem diferente. Um fala com mais carinho, outro fala com uma forma de crítica. É muito dolorido. Por isso que é imprescindível você ter um profissional para te ajudar. Por isso que a terapia, ela pede um profissional para te direcionar, para te ajudar a enxergar. Porque, infelizmente, faz parte da dependência emocional você não enxergar, faz parte você não ver. Mas é importante que você acorde. É importante que você dê o primeiro passo. E o primeiro passo sempre é muito difícil. Mas o primeiro passo eu acho que é o amor próprio. Quando você decide que você precisa de ajuda, você dá o primeiro passo. E você deixou a terapia depois dessa fase, Dara? Do ângulo da câmera. Dara? Desculpa, Patrícia, pode repetir, por favor? Desculpa, problemas técnicos. Ah, tá, a gente tem. Você deixou a terapia depois dessa fase, que você tinha 19 anos? Eu não deixei, mas eu aprendi. Assim, eu não deixei, eu fiz terapia para ali há cerca de um ano. Há cerca de um ano, mais ou menos. E depois eu tomei os remédios, as medicações, achei que estava um pouquinho melhor. Eu falei: ah, eu vou então dar uma pausa, né? Eu vou dar uma alta aqui, tranquila. E foi a primeira coisa que eu fiz, né?
Foi um erro, mas foi um erro necessário. Eu precisava entender que, na verdade, o que aconteceu foi que eu tratei os sintomas e agora eu precisava tratar a causa, né? O problema aqui. E aí eu voltei em 2022, mais ou menos, para terapia. Quando você deixa terapia, que esse bem do ser humano, né? Olha, eu melhorei, eu tô bem, foi só uma fase, agora eu dou conta. A gente esquece que nós somos seres humanos. A gente esquece que o nosso inconsciente vai nos acompanhar a nossa vida toda, né? E se conhecer é um processo para uma vida toda. A gente demora 50 anos para criar traumas, para passar por situações e com 2 meses, eu já ressignifiquei tudo. E você descobriu a sua paixão, o seu propósito, justamente em meio à terapia, né? Sim, foi, Patrícia, foi em meia terapia. Quando era difícil para mim me expressar, às vezes, em terapia, eu escrevia, até mandava para ela, né, para a psicóloga, um pouco antes da consulta, da sessão, e aí ela lia e a gente conversava sobre aquilo. Mesmo escrevendo desde muito nova, desde os meus 10 anos que eu me lembro que eu escrevo, a terapia me fez assim buscar sair da zona de conforto. Uma das coisas que minha terapeuta, minha psicóloga me disse você tem que sair da zona de conforto. Um dependente emocional, ele é condicionado a viver em um ambiente dependente daquela pessoa 100%. Então, quando você começa a sair da sua zona de conforto e alguns ir para alguns lugares e conhecer pessoas, aí tá bom para você enxergar que existe um mundo maior do que você. Sair dessa rotina, sair desse momento, dessa situação que é sempre a mesma coisa. Então, foi aonde que eu fui para os eventos de poesia, aqui em Portugal. Eu vim descobrir isso aqui, infelizmente eu não tinha acesso a isso no Brasil. E quando eu fui descobrir, eu me apaixonei, eu me encantei. E aí eu resolvi retomar, né? Conversar tanto em terapia e entender o propósito que isso me traz e começar a ter um propósito de vida a partir daí. Sim. Quando eu vou conversar com os meus pacientes, eu sempre costumo falar muito de escolhas. As escolhas que nós fazemos. Sempre que a gente escolher alguma coisa, você vai ter que deixar outra para trás. Né? Quando você decide cuidar de si próprio, você vai ver afastar amigos, afastar parentes, e às vezes você vai ter que abrir mão de um relacionamento para você poder ter vida própria, para você descobrir até onde você alcança, descobrir o seu propósito. Todo dependente emocional tem uma dificuldade tremenda com isso. Eu acho que todo ser humano, na verdade, mas dependência emocional, quando você está no meio desse furacão, você não enxerga nada, né? Você não enxerga o futuro. Como foi para você as suas escolhas? Como foi para você deixar para trás um país, amigos, pessoas, para você poder dizer não? Eu vou ser uma escritora, eu vou chegar lá. E hoje você chegou, né, Dária? Na verdade, é o início de algo muito grande que você vai fazer. Mas como foi para você escolhas? Foi uma decisão incrivelmente difícil, Terrível. incrivelmente difícil. Não só as escolhas em si, escolher mudar de país, escolher ser escritora, e no meu caso, como escritora independente, como eu não recebo nada por isso, eu faço as coisas como é o início, como você disse, eu estou começando, então Sim, eu tenho um trabalho, eu tenho o meu trabalho que eu até brinco com isso, meu trabalho para sobreviver e o trabalho que eu faço para viver, que é a escrita, que isso me dá muita satisfação e me deu vida, me tirou do fundo do poço. Tanto a escrita, quanto a poesia, quanto recitar, quanto a música, quanto muita coisa que ainda vem por aí da minha parte.
Mas o que, assim, a escolha não é o problema é o limite. É quando a gente coloca limite, quando a gente fala, olha, fulano, isso que você está fazendo está magoando, isso que você está fazendo está machucando, e você vê que a pessoa insiste ali em continuar com os mesmos comportamentos, mesmo você já tendo dito, aí você, essa escolha que você fala, eu prefiro ir embora desse lugar, desse relacionamento, dessa situação, do que continuar nela e ser tratado dessa forma. E é onde a gente começa a perder, sim, pessoas. A gente perde amigos, Sim. a gente perde pessoas próximas, até parentes, a gente perde quando a gente começa a dizer não, eu não posso, eu não quero, eu não consigo, eu tô focando em outras coisas. E minha psicóloga me falou isso, só que isso traz uma beleza, assim, Patrícia, porque ao mesmo tempo que você perde pessoas, você começa a ganhar aquelas pessoas que é de verdade. Você começa a ganhar as pessoas que vai ficar na sua vida, independente de qualquer coisa, e te aceitar como você é. Na verdade, tem uma perspectiva, né, para essa questão assim de perda. Eu falo, é instintivo. Olha, eu vou perder pessoas, eu estou perdendo pessoas, perdendo amigos. Na verdade, eu não estou perdendo, eu estou ganhando. Eu estou ganhando a construção da vida que eu quero. Eu estou ganhando a construção das pessoas que eu quero que façam parte da minha vida. Né? O deixar para trás energias é satisfatório, é gratificante. Ah, a gente sofre, sofre. Só que quando você ganha pessoas na sua vida, porque realmente é um presente, pessoas que te jogam para cima, pessoas que acreditam no teu potencial, pessoas que te façam crescer, então você ressignifica a questão de perda. Olha, realmente eu não perdi, não fazia parte de mim, não faz mais parte de mim. Talvez fez um dia, mas hoje não mais. E uma questão também que eu falo muito de limites, que eu acho que é importante, quando nós falamos de limite, Dara, eu não sei se você concorda comigo, a gente pensa no limite que a gente tem que dar para as pessoas. A gente esquece do limite próprio. A gente esquece que, na verdade, o limite que a gente tem que impor é para a gente. Eu não vou aceitar o seu comportamento. Eu não vou aceitar que eu vou passar por isso. Eu não vou passar por isso. Eu não aceito passar por isso. E ter a coragem de, como você falou, dizer, olha, eu não aceito viver isso. E eu vou embora, porque eu consigo fazer as minhas escolhas. Eu sou a prioridade da minha vida. Isso requer um amadurecimento muito grande. E é uma etapa muito difícil, porque para você chegar nesse autoconhecimento, você você sofre muito, você tem que ralar muito. É verdade. E como você chega nisso sem um acompanhamento terapêutico, sem uma terapia, alguém que te ajudar a te direcionar? Porque o terapeuta, ele é um amigo, mas ele não é só um amigo. Terapeuta, ele está te usando técnicas, trazendo para você conhecer a si mesmo. Hoje, o que, que é o autoconhecimento dentro da tua poesia, Dara? O autoconhecimento hoje, Patrícia, dentro da poesia, é entender que cheguei nesse momento de amadurecimento sabendo que foi através da terapia, sabendo que foi através de muita dor, e que não só isso, como é só o começo. Como você disse, a Sim, gente leva 50 anos para descobrir muita coisa, para criar traumas e lidar com os traumas, aprender a viver com os traumas, e isso é incrível. Então, o autoconhecimento para mim é poder dizer hoje o que eu quero e o que eu não quero, e o limite que eu quero ou não seguir. Tipo, eu não quero esse limite. Eu não quero essa pessoa, eu não quero esse relacionamento. Entender que a escolha é minha, que a decisão é minha. Eu sei que existem casos, né, de relacionamentos que chegam a ser dependência emocional, né, chegam a ser abusivos, que são muito mais difíceis de sair, são muito mais difíceis ali de lidar. Só que foi isso que eu quis retratar nesse último poema, nessa última poesia que eu fiz,
que é preciso ter coragem, sim, para deixar de mão, para ir embora, para denunciar, para se impor e para reconhecer que a gente é mulher, a gente está viva, a gente tem força de vontade e ninguém tem o direito de fazer conosco aquilo que bem entender. Porque nem a gente faz conosco aquilo que a gente bem entende. A gente faz o que a gente tem que fazer. Então, como a terapia é como uma dieta, vai aprendendo a lidar na sua vida com a sua alimentação restrita agora, restrita de pessoas que não te motivam, que não te levam a lugar nenhum. Aprendendo Sim, a filtrar ambientes. até eu quero deixar uma observação em cima do que você falou, que isso é muito interessante. Uma pessoa que se beneficia do seu comportamento, da sua dependência emocional, ela não vai te apoiar na terapia. As pessoas que têm vantagens em cima da sua dependência emocional não vai te acompanhar em terapia, não vai te apoiar. Porque a terapia realmente ela vai te libertar. Ela vai te dar novos horizontes, novos olhares, perspectivas, que, infelizmente, quem se beneficia disso não vai te apoiar. Então, é preciso ter muita coragem. É preciso ter muita força de vontade. E por que que a terapia é um começo? Porque para você conseguir, assim como você acabou de falar, né, Dara, denunciar, sair dessa zona de conforto, sair da zona de opressão, é preciso ter um autoconhecimento, é preciso encontrar força dentro de si mesma. A força a gente sabe que está aqui dentro, o problema é acessar. E a terapia é um acesso. A poesia, ela também vem numa forma de ferramenta. Né? Eu gostaria que você falasse um pouco da área do seu livro. Se tem algum trecho de uma poesia que você possa ler para a gente, que você possa trazer essa verdade dentro do que você encontrou, a sua verdade, né? E você está compartilhando com as pessoas. Tem como você fazer isso para a gente? Tem sim, na verdade eu postei até hoje no meu Instagram. Esse texto chama-se Por Amor a Você, e ele é o carro-chefe do meu livro, que se Sim. chama Entre Cicatrizes e Labaredas, porque é entre cicatrizes e labaredas que eu me encontrei ali. Esse, esse foi o primeiro poema que eu li ao vivo, que eu li num evento que teve aqui em Lisboa. E é um poema que ele diz muito. Mas esse trecho, eu acho que ele ressalta ali a força para conseguir sair da dependência emocional. Foi a minha reviravolta, assim, dentro desse momento tão difícil que eu estava vivendo. Tá? Eu por aqui, então, para Sim. você, que se